Senhor, queridos. Eu quero te convidar a se colocar de pé nesse momento. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Fale a Deus aquilo que está no seu coração, aquilo que você veio dizer a Ele. Qual é o propósito de você estar aqui hoje, de você estar ouvindo da palavra dEle. Você pode se derramar neste momento na presença dEle, ligar os seus pensamentos somente a Ele, se esquecendo de tudo que ficou lá fora. Amém? Obrigada, Jesus, por tua presença. Obrigada, Senhor, porque só o Senhor é santo, só o Senhor é digno de ser louvado, de ser adorado. Estamos aqui nessa noite, ó Deus, para celebrar o teu santo nome, celebrar o seu amor, celebrar o seu resgate, a cura, a restauração que só o Senhor traz para as nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado pela tua existência. Obrigado por nos trazer a Ti. Obrigado por nos chamar, ó Deus, para fazermos parte do teu povo, fazermos parte de Ti. Muito obrigado. Fale conosco nessa noite. É o que eu peço, desde já te agradeço. Amém. Amém, amados. Lá em Romanos 8, no verso 1 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A palavra diz que não há nenhuma condenação, porque em Cristo Jesus, no Espírito dele, não existe condenação para nós, porque o próprio Senhor veio a este mundo para nos livrar. É como se nós chegássemos a um restaurante e quando entrássemos nele, o garçom chegasse e dissesse: sua conta já está paga, você só precisa sentar e se beneficiar. Foi isso que Jesus fez por nós. Ele pagou um alto preço por nós. Ele pagou o preço pela sua vida, pela minha vida. O preço dele foi a morte dele ali na cruz, mas ele pagou esse alto preço para que nós tivéssemos direito à vida eterna. E sabe o que é interessante? Às vezes nós agimos como pessoas que chegam e está tudo pronto, a mesa está posta, mas a gente não senta e não participa porque acha que não somos dignos ou porque não podemos. Mas não. Hoje o Senhor está nos dizendo que nós somos sim dignos, que nós podemos sim, porque foi pago esse alto preço. E esse preço, ele foi de graça para nós, mas pela vida dele. Amém? E essa graça que nos salvou, essa graça que nos libertou, é graça que nos acolhe, que nos envolve, essa graça que eu quero te convidar a cantar nessa noite. Graça que nos salvou. Amém? Você pode celebrar a Ele suas salvas?
Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Bom estarmos juntos, cultuando ao Senhor com alegria e expressando o quanto nós entendemos esse precioso amor que Ele tem por nós. Esse grandioso amor, esse impressionante amor. De fato é um impressionante amor. O amor com o qual o Senhor nosso Deus nos ama, nos busca, nos alcança, nos resgata, nos salva, nos edifica, dando a vida eterna. Nós, humildemente, nos prostramos, nos rendemos diante desse amor. Esse amor que não se pode explicar com a nossa racionalidade humana, mas que podemos entender, aceitar e desfrutar dele. Queridos irmãos, eu quero ler a palavra do Senhor hoje na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. E hoje, por ocasião do Dia dos Pais, eu quero ler esse texto com um carinho especial aos pais. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, esse versículo bastante conhecido. Ele nos diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem o que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Que o Senhor nos abençoe por meio da sua palavra. Meus amados irmãos, esse versículo, essas palavras, são palavras de Paulo a Timóteo, são palavras pastorais. Paulo escrevendo a Timóteo como discípulo. Timóteo era discípulo de Paulo e pastoreava, e Paulo escreve lhe dando orientações pertinentes ao ministério pastoral, e que são orientações verdadeiras, que não se restringe apenas ao ministério pastoral, mas que são verdades que estão para todos nós, para a igreja, para a vida de cada crente, a vida de cada um que deseja servir ao Senhor. Então, Paulo tem a preocupação de ensinar a Timóteo para que ele se apresente, procure se apresentar diante de Deus como um obreiro aprovado, um obreiro que tem a aprovação de Deus, que não tem nada do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, que sabe usar a palavra da verdade. Estas são orientações para o ministério de Timóteo, mas que não são orientações dispensadas a todo crente. Isso não é dispensado para o crente. Nenhum crente pode ler essa palavra e dizer: isso aqui é para o ministério pastoral de Timóteo, portanto não é para mim. Não, são palavras que são para nós, palavras para as nossas vidas. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, não tendo que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E eu quero aplicar essas palavras a nós crentes, sobretudo aos pais, nesta noite em que nós, neste dia, comemoramos o Dia dos Pais. Que é ser um grande homem, um grande crente, um grande pai. Eu quero colocar aqui em rápidas palavras 3 erros que devemos evitar, sobretudo no exercício da paternidade. 3 erros que nós devemos evitar, sobretudo no exercício da paternidade. Então, a primeira coisa que eu quero colocar é que devemos evitar a reprovação. Evitar a reprovação. Paulo diz a Timóteo assim: procura apresentar-te a Deus aprovado. Paulo diz assim: Timóteo, é importante que você
você queira ser aprovado, que você evite a reprovação, que você não queira ser reprovado, que você tenha no seu coração o desejo de ter a aprovação. Mas a aprovação de quem? Está claro aqui. A aprovação de quem? A aprovação de Deus. É isso que Timóteo está ouvindo de Paulo. Você precisa querer ser aprovado por Deus. Portanto, não seja reprovado. Evita esse erro de ser reprovado por Deus. E aí eu quero colocar, meus irmãos, que nós não devemos ter outra preocupação, senão, primeiramente, de sermos aprovados por Deus. E aí, o que isso quer nos dizer hoje, nos nossos dias? E eu quero colocar também para os pais, que antes de qualquer aprovação, de quem quer que seja, em qualquer situação, nós devemos nos preocupar em ser aprovados por Deus. Você vai ser um crente melhor, você vai ser um pai melhor, uma mãe melhor, uma pessoa melhor, se você colocar em primeiro lugar na sua vida: eu quero ser aprovado por Deus. E é isso que Paulo está dizendo a Timóteo: eu quero ser aprovado por Deus. Queira ser aprovado por Deus. Evite a reprovação. E aí nós pais, para sermos bons pais, nós precisamos querer ser aprovados por Deus. Eu não quero ser aprovado pelos meus filhos antes de ser aprovado por Deus. E aí é um erro que nós precisamos evitar. Nós pais tantas vezes cometemos esse erro de querermos ser aprovados pelos nossos filhos, de nós queremos ser bem vistos pelos nossos filhos, e queremos ter o carinho dos nossos filhos, o amor dos nossos filhos, fazemos tudo para sermos aprovados por eles, para que eles digam: ok, você é um paizão, você é o pai nota 10, você é o pai nota 1000, você é o melhor pai do mundo. É claro que essas palavras são palavras bem-vindas, são palavras carinhosas, são palavras que todo pai gostaria de ouvir, mas não antes de ser aprovado por Deus. É isso que nós precisamos colocar no nosso coração. Antes de ser aprovado pelos meus filhos, eu quero ser aprovado por Deus. Aliás, isso às vezes gera conflitos. Isso às vezes gera alguma divergência, porque nem sempre os nossos filhos compreendem aquilo que é a aprovação de Deus. Nem sempre os nossos filhos eles concordam com aquilo que é aprovado por Deus. Quando nós disciplinamos os nossos filhos, quando nós corrigimos os nossos filhos, quando nós direcionamos os nossos filhos no caminho certo, e às vezes isso não é aquilo que eles querem, porque nós temos a natureza pecaminosa e pendemos para o mal, para o pecado, para o mundo, e tantas vezes nós buscamos aquilo que não está correto, aquilo que não está bom, e aí se conflita com aquilo que é a aprovação de Deus. Então nós não devemos nos importar com isso. Quantos filhos conseguem fazer chantagem com os pais? Se você não me der isso, eu não vou te amar. Se você não fizer isso, eu não vou gostar mais de você. Se você não fizer isso, você é o pior pai do mundo. Você é a pior pessoa do mundo. Quantos filhos conseguem chantagear os pais? E os pais conseguem, então, se deixar ser envolvidos por esta situação. Por quê? Porque querem a aprovação dos filhos e não a aprovação de Deus em primeiro lugar. Isso é para todos nós. Importa que sejamos aprovados por Deus. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Entenderam? Você precisa estar diante de Deus, você está aprovado por Ele. Se eu for aprovado por Deus, todas aquelas pessoas de bom senso, todas as pessoas de bom coração, todas as pessoas que também querem ser aprovadas por Deus vão me entender.
vão estar do meu lado. Os meus filhos, a minha esposa, os meus irmãos, os meus amigos, nós vamos ser também aprovados por esses. Mas se não somos, importa que a gente tenha a convicção de estar sendo aprovado por Deus diante de Deus. Então, se nós queremos ser bons pais, precisamos não cometer o erro de ser reprovado por Deus, ou de querer ser aprovado primeiro pelos nossos filhos e não por Deus. Não é que a gente não esteja nem aí para os nossos filhos. Existem coisas que eu não converso isso com os meus filhos hoje, mas um dia eu sei que nós vamos conversar isso, se Deus nos permitir, se Deus nos der vida para isso. Existem coisas que eu sei que meus filhos não gostam. Eu sei que eles não gostam de algumas coisas. Naturalmente, nenhum filho gosta de ser reclamado, nenhum filho gosta de ser disciplinado, nenhum filho gosta. Há muitas coisas que os filhos não gostam. Mas eu tenho a certeza e a esperança de que um dia eles vão entender muito mais do que entendem hoje. Isso não quer dizer que eu seja perfeito, que acerto em tudo, mas eu tenho certeza que muita coisa que eles não entendem agora, muitas coisas que eles reprovam agora, eles vão entender mais tarde, com um entendimento maior, com um entendimento mais maduro, e eu preciso segurar as pontas para esperar esse dia. Eu preciso segurar as pontas de olhar para os meus filhos e falar assim, tem umas coisas que eles não gostam, tem umas coisas que eles reprovam, mas não tem problema não. Eu preciso ser aprovado por Deus, eu preciso fazer o que é certo, mesmo eles não gostando, mesmo virando a cara, mesmo fazendo bico, mesmo não aprovando. Eu quero ser aprovado por Deus. Como crentes precisamos ser assim. Precisamos ser aprovados por Deus. É mais importante ser aprovado por Deus do que pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus vizinhos, pelos seus parentes, seus colegas de trabalho. Nós precisamos ser aprovados por Deus. Aliás, isso resolve muitos problemas nas nossas vidas. Por tantas vezes a gente fica correndo de um lado para o outro, querendo chamar a atenção e ser aprovado por todos, e não nos importamos em ser aprovados por Deus. E Paulo diz isso a Timóteo: Timóteo, procura apresentar-te a Deus como quem é aprovado por Ele. Queira ser aprovado por Deus. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo, porque isto é importante nas nossas vidas. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. E aí eu quero colocar a segunda coisa que nós devemos evitar, o segundo erro que nós devemos evitar, que é a vergonha. Nós devemos evitar nos envergonhar, como obreiro que não tem do que se envergonhar. O que é isso? Paulo está dizendo: Timóteo, você deve ser aprovado por Deus, deve viver uma vida de tal maneira que você olhe para a sua vida e você não tenha do que se envergonhar. Não tenho vergonha. Isso quer dizer que você é perfeito? Não, Timóteo. Não é a perfeição, mas é você viver de tal modo que você não tem do que se envergonhar. Não ter do que se envergonhar não é ser perfeito. Quem de nós não tem na sua vida, no seu passado, e você olha e você fala assim: me envergonho de tantas coisas, me envergonho de coisas que eu pensei, de coisas que eu falei, de coisas que eu fiz, realizei, de atitudes, de coisas que eu não fiz. Todos nós temos coisas que nós olhamos nas nossas vidas e nós nos envergonhamos. E nós falamos assim: se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente, eu faria de outro modo, eu faria de outro jeito, eu não faria dessa forma, ou teria feito algo que eu deixei de fazer. Não há nenhum de nós com uma vida perfeita, que não tem nada, que você olha e fala assim: eu não me envergonho de uma vírgula da minha vida. Só Jesus viveu assim. Todos nós temos coisas erradas, ou que não deveríamos ter feito de tal maneira, agir de tal maneira.
nas nossas vidas. E o que Paulo está cobrando de Timóteo? O que Paulo está ensinando a Timóteo? Dizendo aqui para ele, como obreiro, que não tem de que se envergonhar. O que é isso? Não se trata de você nunca ter tido um deslize, nunca ter tido uma ação errada. Não se trata disso. Não se trata disso. A maior vergonha é nós não prosseguirmos. A maior vergonha é você estar preso aos atos vergonhosos. A maior vergonha é você estar preso e limitado, impedido de prosseguir por causa daquilo que você fez de errado. Hoje nós vamos celebrar a ceia. E a ceia é onde nós declaramos que nós não estamos cometendo esse erro da vergonha. Quando nós celebramos a ceia, nós estamos dizendo, sabe o quê? Nós somos pecadores. Nós somos pecadores. É isso que nós estamos dizendo. Nós somos pecadores. Todavia, eu prossigo. Eu não sou perfeito, eu não sou impecável, eu erro, mas em Cristo Jesus eu sou perdoado, eu sou redimido, eu prossigo, eu luto. Isso não quer dizer que eu propositalmente vou errando e vou pecando, porque Jesus vai me perdoando e vai me ajudando a prosseguir. Não. Quer dizer que nós somos pessoas que lutam contra o erro, contra o pecado, pessoas que querem acertar. Mas quando nós erramos, nós não temos medo, nós não temos vergonha de deixar para trás o erro, o pecado e prosseguir confiando em Cristo. O mais vergonhoso não é errar, o mais vergonhoso é não admitir o erro. O mais vergonhoso é não prosseguir, é não retratar, é não ir adiante. Isso é que é vergonhoso. Então, o obreiro aprovado que Paulo diz a Timóteo, que não tem do que se envergonhar, é esse obreiro que segue adiante. É esse obreiro que luta para vencer, é esse obreiro que luta para acertar, é esse obreiro que se erra, ele reconhece seus erros, ele se reedifica, ele avança e vai adiante, deixa para trás o que precisa ser deixado e segue adiante. O erro da vergonha para nós pais é querer ser perfeito. O erro da vergonha que nós devemos evitar é querer ser quem nós não somos. É querer ser quem é impossível ser. Ser perfeito. Quando nós falamos não ter que se envergonhar, eu sou eu quem eu sou, não tenho que esconder. Os meus filhos devem me amar por conhecerem a mim, com os meus erros, meus acertos, com as minhas qualidades, com os meus defeitos. E se em algum momento eu deslizar e cair, eu preciso me levantar e prosseguir. Quer seja em palavras, em atos, qualquer situação, eu não preciso ter do que me envergonhar. Quantas pessoas estão presas ao seu passado, envergonhadas e não prosseguem? E esse é um erro terrível. Existem pessoas que carregam seus erros por anos na vida. Eu já citei aqui tantas vezes pais
Eu digo pais, aqui é pai e mãe, que se limitam, se privam de ensinar os seus filhos porque eles erraram no passado. Pais que falam assim, eu errei. Olha para os filhos errando e falam assim, mas eu errei também. Eu na idade deles eu errei também. Quando tinha a idade deles eu fazia pior. Ou seja, esses pais estão dizendo assim, que direito eu tenho? Que direito eu tenho de ensinar? Que direito eu tenho de corrigir? Que direito eu tenho de cobrar? Se eu fiz a mesma coisa, se eu fiz pior. Esses pais estão dizendo, eu me envergonho de mim mesmo. Que cara eu tenho de cobrar o meu filho? Que cara eu tenho de cobrar os meus filhos? Se eu tenho vergonha do meu passado, se eu tenho vergonha do que eu fiz. Viver essa vida é vergonhosa realmente. Ter essa atitude é algo vergonhoso realmente. É esse erro que nós precisamos evitar. Nós precisamos viver a vida assim, olha, eu fiz coisas erradas no meu passado, eu não tive a melhor juventude, ou eu não fiz como deveria, eu tinha conhecimento e não fiz, ou eu não tinha conhecimento, não importa. Jesus mudou a minha vida, meu coração, eu tenho um novo entendimento. Eu não quero que os meus filhos cometam os mesmos erros que eu cometi. Eu quero que os meus filhos sejam melhores do que eu. Eu não tenho vergonha de dizer que eu errei, mas eu tenho o direito de dizer para que os meus filhos acertem. Não é vergonhoso dizer eu errei, mas quero que você acerte. Não é aquela mesma coisa dizer assim, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Não é isso. Já viu os pais falarem assim? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço? Você fala, mas você faz isso. Não se trata disso. Tem pais que erram e querem que os filhos acertem. Vive no erro e quer cobrar o acerto do filho. Podem até fazer, mas isso não tem nenhum peso. Não há autoridade para isso. Agora, viver envergonhado pelo passado, viver envergonhado pelo que se foi, pelo que já não é mais, pelo que já passou, nós precisamos entender que somos perdoados, somos renovados, somos transformados em Cristo Jesus. E que a velha vida ficou para trás e nós como pais queremos outra vida para os nossos filhos, que não precisamos olhar envergonhadamente para o que nós fizemos. E não precisa ser um passado remoto, um passado muito distante. Não precisamos carregar as cargas que nós fomos acumulando no decorrer da vida. Não se trata de assumir consequências. Tudo que a gente faz e nos traz consequências, nós precisamos assumir. Mas não precisamos nos envergonhar. Nós precisamos prosseguir. Não há ninguém perfeito. Não há nenhum pai perfeito. Existem pais corajosos que batalham, que prosseguem. Dizem, vamos lá. Eu não sou perfeito, eu errei. Mas eu não posso parar. Não devia ter errado, mas errei. Mas eu não posso parar. E não vou parar. Eu vou prosseguir. Parar é a coisa mais vergonhosa que nós podemos fazer. Desistir da caminhada. Desistir de prosseguir. Em terceiro e último lugar, nós devemos evitar o erro da soberba. Paulo diz a Timóteo assim, que maneja bem a palavra da verdade, que conhece a palavra da verdade e usa ela bem. Usa a palavra da verdade com sabedoria, com destreza, que maneja bem, que sabe aplicar a palavra da verdade, que usa a palavra da verdade proveitosamente.
E o que eu quero colocar aqui como soberba? Eu quero colocar aqui que Paulo está dizendo a Timóteo assim: Timóteo, você precisa usar a palavra em seu favor. Você precisa manejar bem a palavra da verdade. Não seja soberbo achando que você pode usar a palavra de qualquer forma, ou que você pode usar a sua própria palavra, o seu próprio entendimento. Use a palavra da verdade e maneje bem em seu favor. É isso que Timóteo está ouvindo de Paulo. Use essa palavra em seu favor, não seja soberbo. A palavra da verdade, ela é poderosa, a palavra da verdade é inspirada. Ele diz isso aqui a Timóteo no outro momento. A palavra da verdade, ela te instrui, a palavra da verdade, ela te edifica, a palavra da verdade, ela te corrige, Timóteo. Não seja soberbo achando que você não precisa da palavra. Não seja soberbo achando que você pode seguir o seu próprio coração, o seu próprio entendimento. Usa a palavra de maneira correta. Maneja a palavra como tem que ser. Saiba usar a palavra da verdade. O manejar aqui é como se você fosse uma pessoa apta para usar um instrumento com precisão, uma espada, por exemplo. Uma espada que pode ser manejada com precisão, com destreza, por alguém que treinou e é hábil para usar. Não se pode ter a soberba de achar que você vai usar alguma coisa, um instrumento, como alguém usa com o hábito da dedicação de muito tempo. Não se pode pegar um instrumento musical e achar que você vai tocar de primeira como alguém que já toca há anos. De maneira nenhuma. Você não pega uma ferramenta de trabalho e acha que vai usar essa ferramenta de trabalho como uma pessoa profissional que usa essa ferramenta de trabalho há anos. Um bom motorista iniciante não pode ter a soberba de achar que vai entrar no carro e vai dirigir como um bom motorista que já dirige há muitos anos. Isso é soberba, é um erro. E é isso que Timóteo está falando, está ouvindo aqui de Paulo. Você precisa manejar bem a palavra da verdade. Não a trate com simplicidade. Não viva a verdade com simplicidade. Saiba usá-la com destreza. Maneje bem. Use a seu favor. E aí, quando se trata de paz, nós estamos dizendo: use a seu favor a verdade. A palavra da verdade. Não, eu tenho falado tantas vezes aqui. A gente se prepara para tantas coisas. A gente se prepara para quase tudo na vida. Para quase tudo na vida a gente se prepara. A gente está aí vivendo uma crise no nosso país. Uma crise no nosso país. Nós estamos, no mundo inteiro na verdade. E nós estamos ouvindo falar de tantos desempregos. E mais um pouco adiante a gente vai ver o quanto isso vai realmente pesar para nós. E uma coisa que sempre foi verdade e sempre vai ser: sofrerá menos quem estiver melhor preparado. Sofrerá menos quem for mais preparado. Não é? No mercado muita gente ouve falar o quê? Emprego não falta, o que falta é mão de obra especializada. Não é isso? É gente preparada, gente que sabe manejar bem, gente que está preparada para exercer a função. Entenderam? E aí quem quer se colocar no mercado tem que correr atrás, tem que se preparar, tem que falar: estou pronto para manejar, estou pronto para agir, estou pronto para ocupar a vaga de trabalho. E quando se fala de trabalho, a gente compreende isso com muita clareza. Mas quase tudo na vida é assim. Se a gente se prepara, a gente tem um bom desempenho. A gente tem mais oportunidades. E a gente faz isso. A gente põe a criança na escola para ela estudar, para ela se preparar. Põe a criança na escola. Aí a gente vai cercando ela de outras coisas. Faz curso de inglês, curso de computação, faz
outras coisas mais, para a criança estar preparada para o futuro. E a gente vai munindo a criança para que ela cresça e fale assim, não, que pintar lá na frente ela está pronta, ela está preparada, ela tem bagagem para isso. Enfim, você não entendeu, a gente se prepara para tudo, para que a gente esteja apto. Agora, quando se trata de família, quando se trata da paternidade, a gente acha que é simplesmente criar de qualquer jeito. Tem gente que cria o animal melhor do que cria os filhos. Não fica chateado com essa palavra, não, porque é verdade. Tem gente que cria animal melhor do que o filho. Tem gente que cria animal, cachorro, gato, e galinha, e pato, e cavalo, e melhor do que cria filhos. Porque para criar um animal ele tem que aprender. Ele sabe qual é a raça, que tipo de alimentação, ele vai, ele leva no veterinário, cuida da saúde direitinho, ele sabe qual é o problema, ele sabe qual é... Entendeu? Sabe mesmo. Que ele lá cuida das plantas lá em casa, não que ela cuide das plantas melhor que os meninos, mas ela cuida das plantas lá em casa, que ela estuda para cuidar dessas plantas. E estuda mesmo, ela assiste os vídeos, sabe os nomes científicos das plantas e usa isso aqui para tirar não sei o que, e tem um penzinho lá, não é isso aqui para usar, isso aqui é um brotinho, agora isso aqui é uma, isso aqui é o quê? Tem lá um fungo, um negócio, isso aqui é um fungo, ó, isso aqui eu tenho que tirar, mas isso aqui tem que ter uma pinçazinha para tirar aqui. Aí ontem eu tenho na loja um joguinho de pinça, comprei para ela esse joguinho de pinça, estão aqui para você cuidar das suas plantas, para você tirar lá o fungozinho lá de dentro da planta para você cuidar dela. E ela assiste os vídeos, lê os negócios para poder aprender a cuidar daquelas plantas, o que tem que colocar, o que não tem que colocar, e muda a planta de lugar e vai cuidando. Não deu certo, ela vai vendo outro vídeo e vai aprendendo para cuidar das plantas. Quem cuida dos animais é assim também, o que tem, o que não tem, como é que não é. A ração que tem, lê os negócios tudo, pega as informações todas, porque as pessoas são apaixonadas por isso. Nós pais temos que ser mais apaixonados por ser pai. Não é apaixonado pelo filho em si apenas. É ser apaixonado por ser pai. Aprender. Não é só botar no mundo e falar assim, vamos criar. Nem animal não cria assim. Como é que a gente cria? Como é que a gente faz? Quais são os princípios? Algumas pessoas falam, e é verdade, assim, não vem com manual, criança não vem com manual, mas nós temos a palavra da verdade. Se a gente maneja bem a palavra da verdade, a gente tem as melhores instruções para cuidar dos nossos filhos, para cuidar das nossas vidas. Se nós usamos os princípios da palavra, se nós manejamos bem a palavra de Deus e aplicamos os princípios da palavra de Deus, a gente vai bem. Não tenhamos qualquer dúvida disso. A gente precisa se preparar, a gente precisa se instruir para isso. E isso vale para tudo na vida. Se a gente se instrui, se a gente se prepara, se a gente se capacita, a gente tem condição de ter uma vida melhor, a gente tem um resultado melhor. Na paternidade, na família, na vida com Deus, na vida em geral, a gente tem resultados melhores quando a gente tem habilidade para fazer o que precisa ser feito. Quando a gente maneja bem o que está disponível para nós, o conhecimento que nós temos. Portanto, nós devemos evitar a soberba. A soberba é quando a gente acha que a gente pode fazer de qualquer jeito. E falar, vamos fazendo assim. Algumas pessoas até olham para trás, alguns pais falam assim, eu fui criado assim, eu fui criado desse jeito, eu vou criar meus filhos do mesmo jeito. Eu fui criado, estou aqui, não morri? Ah, tá. Ele foi criado assim e não morreu. Todos os bandidos que estão presos nas penitenciárias também foram criados e não estão mortos. E não estou fazendo nenhuma comparação leviana, não. Só estou dizendo que isso não é uma argumentação válida. Ah, eu fui criado assim, então aí não morri. Ah, isso quer dizer o quê? Porque está vivo, está certo? Isso é soberba. Isto é soberba.
Quantas palavras de soberba a gente já ouviu nesse sentido? Meu avô criou meu pai assim, meu pai me criou assim, eu criei meu filho desse jeito, deu certo, estou aqui, estou vivo e pronto. Nunca matei, nunca roubei, nunca fiz mal para ninguém. A vida é só isso? A vida é só isso? Nunca matou, nunca roubou, nunca fez mal para ninguém? Você é o melhor cidadão do mundo, é a melhor pessoa do mundo? Sabe, num parênteses, é as mesmas desculpas que a gente ouve quando fala de casamento. Fala de aprender sobre casamento. Os homens são clássicos. Aí, me perdoa o dia dos pais, mas tem homem que fala assim: para que é esse negócio de encontro de casais, esse negócio de fazer, de aprender esses negócios aí, negócio de casar? Nem tem nada disso, não. Casado tanto tempo, 20 anos, casado, não tem nada. Nunca traí minha mulher, sou fiel a ela, trabalho, sustento minha família. Quer dizer que você sustenta a família e nunca traiu a mulher, que não é mais que sua obrigação não trair a mulher, você é o melhor marido do mundo. E vai para que o negócio de encontro de casal? Para aquelas frescuragens? Aí tudo é frescuragem. Por quê? Porque é soberbo. Então tudo na vida a gente precisa aprender. A gente precisa manejar bem, ser hábil para fazer. E aí, meus irmãos, concluindo, nós devemos evitar esses erros. O erro da reprovação, da vergonha e da soberba. E aqui eu fecho dizendo: não importa como esteja a sua vida, não importa, nós vamos prosseguir. Não há nada que impeça você de prosseguir. Não há nenhum erro, não há nenhuma situação que você tenha se colocado que pode impedir você de prosseguir. Basta você se humilhar diante de Deus, dizer: Senhor, eu quero ser aprovado por Ti. E Deus se agrada de quem se humilha diante dele, quem abandona a soberba, de quem não se envergonha de colocar diante dele: Senhor, eu estou aqui, eu quero prosseguir. Amém? Fica de pé no seu lugar, vamos orar. Gostaria que você orasse, disse a Deus que te desse graça, para que você fale: Deus, eu quero ser aprovado pelo Senhor, eu não quero me envergonhar de nada que eu tenha feito, eu quero prosseguir, eu quero manejar bem a minha vida, quero aplicar a palavra na minha vida, quero viver de modo habilidoso, sem soberba, confiando no Senhor, na Tua palavra, em nome de Jesus. E eu quero, junto a essa oração, orar pelos pais. Nós não vamos chamar aqui à frente para que a gente fique mais à vontade nos nossos lugares, para evitar aqui a proximidade, mas vamos orar por cada pai, para que Deus abençoe cada um de nós, nos dando graça, forças, nos dando direção, nos dando sabedoria para exercermos a nossa função da paternidade com amor, com dedicação e com a direção do Senhor nosso Deus. Vamos orar. Pai eterno, nós te damos graças pela Tua palavra. Esta noite, ó Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, te bendizemos, porque o Senhor tem nos ensinado a viver na Tua presença. Ó Deus, nós queremos ser aprovados pelo Senhor, sem nos envergonharmos de coisa alguma, prosseguirmos humildemente, confiando no Senhor, na Tua palavra. Abençoa cada um que aqui está, Senhor, cada irmão aqui presente, cada irmã, cada família, Senhor. Que nesta noite, ó Deus, o Senhor tenha nos alcançado com a Tua palavra e que nós nos coloquemos diante do Senhor certos de que não queremos outra aprovação senão a do Senhor. De
que iremos prosseguir, Senhor. Tem misericórdia de cada um de nós. Nós queremos prosseguir sem ter do que nos envergonhar, manejando bem a Tua palavra em nossas vidas, nossas famílias, em todo o nosso viver, Senhor. Abençoa esta pessoa que hoje tem vivido a angústia de buscar a aprovação de outros, ao invés da aprovação do Senhor. Abençoa essa pessoa, ó Deus, que tem estado presa, envergonhada pelos seus atos, pelo seu comportamento, e isso tem impedido essa pessoa de prosseguir. Liberta, renova, transforma. Abençoa essa pessoa, Deus, que com o coração soberbo não tem aplicado a Tua palavra, não tem manejado bem a palavra da verdade em favor de sua vida. Tem misericórdia dessa pessoa, que ela abandone a soberba e humildemente aplique a Tua palavra no seu viver, ó Deus. Que a Tua graça seja sobre todos nós. Abençoa cada pai, Senhor, aqui nesta noite. Aqueles que estão presentes, aqueles que estão ausentes, nós intercedemos, ó Deus, por cada pai e pedimos que o Senhor derrame a Tua bênção, a Tua graça, que o Senhor derrame sabedoria sobre nós e nos dê, ó Deus, direção, nos dê forças para lutar, coragem para enfrentar, ó Deus, os desafios da vida, da paternidade, para sermos, ó Deus, homens fiéis ao Senhor. Perfeitos jamais seremos aqui neste mundo, mas queremos, ó Deus, ser aprovados pelo Senhor. Queremos prosseguir sem nos envergonhar, ó Deus, daquilo que fizemos ou passamos, porque o sangue de Cristo nos redime de todo pecado, e pelo novo e vivo caminho nós prosseguimos, nos aproximando do Senhor. Ajuda-nos a aplicar a Tua palavra nos nossos corações, nas nossas vidas, cuidarmos dos nossos filhos com amor, com respeito, com carinho, com toda a dedicação que for possível a nós. Queremos aprender, Senhor. Ensina-nos tudo o que nos falta, ensina-nos tudo o que não aprendemos ainda. Muda-nos naquilo que precisamos ser mudados. Transforma-nos, leva-nos além de onde estamos, para sermos pais melhores. No nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Que a Tua graça seja sobre todos nós. Amém. Amém. Glória a Deus. Ainda de pé, irmãos, nós vamos nesse instante celebrar a ceia do Senhor. Eu quero chamar os irmãos diáconos aqui à frente para distribuir o pão.